Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem? Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Hoje no café a gente vai estar falando um pouco da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tão importante em nossa vida, na vida do ser humano, porque ela alimenta a nossa alma. O Senhor Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é importantíssima. O nosso corpo físico, ele precisa do arroz, do feijão, do macarrão, de legumes, de carnes, para ficar um corpo bom, com saúde. Assim é a nossa alma também. A nossa alma, ela precisa estar ligada com Deus, com as coisas de Deus. E não é melhor com a sua palavra. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ter tempo para a palavra de Deus. Nós vemos que as pessoas, às vezes, batem muito cabeça e o ser humano não consegue encontrar um foco, um caminho, aquilo que ele venha se identificar, é a palavra certa, né? Então, nós precisamos dar, assim, tem tempo para Deus e tem tempo para tudo. Tem tempo para televisão, tem tempo para o cinema, tem tempo para ir no shopping, para ir passear, para ir pescar, para ir viajar. Então, nós temos que ter tempo para Deus, para a sua palavra. É sério isso, é muito sério, né? Eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 6. O tema do meu café hoje vai se chamar O Poder das Palavras. Então, as palavras que a gente fala, né, no dia a dia, na casa, na família, no trabalho, na sociedade, na escola, onde a gente está, em qualquer contexto, a gente está falando, a gente usa a fala para se comunicar. O Chacrinha falava, quem não se comunica se trumbica. Então é importante a gente saber que a palavra, além disso, ela tem poder. O texto que eu vou ler é Colossenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim: a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Colossenses capítulo 4. É importante esses conselhos de Paulo e suas epístolas, né? Outra mensagem estava falando para a gente mudar os nossos pensamentos. Acho que era Filipenses, que eu li 4 também. Então, você vê essas epístolas de Paulo, curta, né? Facinho de ler e que traz uma luz, traz um entendimento para a nossa vida cotidiana, né? Para aquilo que a gente enfrenta, as adversidades e para a nossa vida espiritual também. Isso é importante, a gente estar ligado, ouvindo, né? Com os olhos atentos à palavra de Deus. Meus queridos, é de suma importância para a felicidade e o sucesso pessoal de cada um de nós praticar a boa comunicação. A palavra tem poder, o verbo é vivo. As palavras podem consolar ou ferir, edificar ou destruir. Preste atenção no verbo. Ele indica ação, ou seja, realização, que pode começar a partir do nosso discurso. Precisamos estar atentos ao que falamos, quais as palavras, ou seja, os verbos que mais proferimos. Fracassar, matar, odiar, destruir, vingar, maldizer, amaldiçoar, ou amar, perdoar, abençoar, construir, reparar, amparar, unir, vencer. Qual é a frase que mais falamos? É uma pergunta. Qual é a frase que mais falamos no dia a dia? Né? No nosso dia, na nossa noite, no dia que vivemos. Eu odeio isto ou eu amo isto? Pergunta. Não vai dar certo ou vai dar certo? Pergunta. Todas as coisas cooperam ou nada vai funcionar? Pergunta. Vou perdoar ou vou me vingar? Pergunta. O que falamos de uma forma ou de outra acaba se realizando. As nossas palavras refletem as nossas crenças, nosso modo de pensar, nossa educação e, por fim, a nossa vida. Devemos escolher cuidadosamente as nossas palavras e pensar bem na hora de proferi-las. Afinal, o nosso discurso acompanhará a nossa prática e determinará a nossa vida. Não se esqueçam, Deus criou o mundo com o poder da palavra. Gênesis 1, que disse Deus, a palavra, né? A comunicação, o verbo. Então nós temos que ter sabedoria como homens, como mulheres, né? Como filhos, como sobrinhos, como os netos, como os avós, como tios, na sociedade que estamos inserindo, né? No contexto família, né? Vivência, pai, mãe, filhos, sociedade, trabalho, chefe, colaboradores, líder, colaboradores. Então nós temos que ter uma boa educação, uma boa comunicação, como o Chacrinha falou,
quem não se comunica se trubica. Então a gente tem que saber se comunicar, né? A gente está aqui, eu estou com o computador, com o notebook, e ele para mim tem sido uma ferramenta esplêndida, uma ferramenta poderosa de boa comunicação. Então o que que eu faço? Eu entro aqui nas minhas redes sociais, eu navego, né? Eu estou usando o meu canal do YouTube, as minhas plataformas, a minha network, para estar trazendo para você essa mensagem hoje, nesse dia. Então isso daí tudo vem através de comunicação. Então eu tenho que falar, né? Eu me expresso falando, eu me expresso pensando, né? Eu me expresso assim, às vezes gesticulando, igual estou aqui, mas a gente tem que se comunicar. E a palavra que nós temos, que é a comunicação, e só o ser humano que tem, né? O verbo, a comunicação através da palavra. Então nós temos que saber se comunicar. O cristão tem que perdoar quando é preciso, né? E é mandamento o perdão. A gente tem que praticar o perdão, né? Tá certo que pessoas ficam longe da gente, às vezes não tem como você se comunicar, mas hoje em dia tá mais fácil, né? Através do WhatsApp, de um telefone e umas redes sociais. Então, o compêndio aqui, o resumo que diz, né? Precisamos estar atentos ao que falamos. Quais as palavras, ou seja, os verbos que mais proferimos? É fracassar, é matar, é odiar, é destruir, é vingar, é maldizer, é amaldiçoar, ou é amar, perdoar, abençoar, construir, reparar, amar, unir e vencer? Qual é a frase que mais falamos? Eu odeio isso, eu amo isto. Você vê que tem pessoa qualquer coisa, eu odeio, falando de boca cheia. Não, para que ódio no coração? Quem sai mal quando tá com ódio é só você mesmo, não é a pessoa que você está odiando, não, é você mesmo. Está carregando aquele sentimento ruim, aquele sentimento de amargura, aquele sentimento perverso dentro do seu coração. Limpe o seu coração, peça para Deus, para o Espírito Santo entrar no seu ser, na sua vida, e limpar e purificar, para que ao invés de você odiar, você venha amar. A pessoa fala assim, não vai dar certo. Você nem viu, às vezes a pessoa nem experimentou, nem tentou, já está falando, né? Já está sendo pessimista, né? Não vai dar certo. Vai dar certo, sim, se Deus quiser. Deus a Bíblia fala que o pensamento de Deus a respeito de nós é pensamento de bem, não de mal. Então, se você está fazendo uma coisa de acordo com a vontade de Deus, você não está prejudicando ninguém, você não está fazendo mal ao próximo, aquela empreitada que você está tentando, que você está pensando em fazer, faça, porque vai dar certo, em nome de Jesus vai dar certo. Todas as coisas cooperam ou nada vai funcionar. A Bíblia fala em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a gente confia em Deus, crê, depositou a nossa fé em Deus, vai dar certo, né? Todas as coisas cooperam ou nada vai funcionar. Não vai dar certo, as coisas cooperam. Deus, a Bíblia fala no Salmo 24, versículo 1, que de Deus é a terra, a sua plenitude, e todos os moradores que nela habitam. Então Deus está no controle, ele não perdeu o controle, né? Da minha vida, da sua vida, do cosmos, do planeta Terra, do Sol, da Lua, das estrelas. Esse Criador que a Bíblia ensina, que a Bíblia traz com pedagogia, nos ensina a buscar ele, entregar a vida a ele, ele está no controle. Então todas as coisas cooperam, né? José do Egito, a história de José começa, né, assim, na família de Jacó lá, o sonho que ele teve, e depois tanta coisa ruim, só malefício aconteceu, né, numa empreitada só de coisa ruim na vida de José, já sendo lançado pelos irmãos dele no poço, depois foi parar na casa de um homem que ele se dedicou e acabou ali, a mulher do homem arrumando alguma coisa para ele, foi parar na prisão, o pior lugar, né, que o ser humano pode pensar em ir, é numa prisão, ser preso, ser encarcerado. Mas mesmo na prisão ali, José acreditava que Deus estava no controle de tudo e que Deus, aquele que tinha falado para ele através de sonho, ia aparecer na vida dele e ia tirar ele daquela situação. Então, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José diante dos seus algozes, que eram os seus irmãos que venderam ele, né? Ele falou assim, olha que lindo o texto, né? E é contexto desse Romanos 8:28. José falou assim para os irmãos, vocês bem tentaram mal contra mim, porém Deus transformou esse mal em bem. Então é isso, olha que palavra linda e maravilhosa, palavra profética, para você aí pegar, encaixar, deixar cair no seu coração, para você acreditar que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre a sua vida, a adversidade, a crise que você está passando. Então todas as coisas cooperam, assim como a vida de José
as altas e baixas cooperaram, aquilo que está acontecendo com você vai cooperar também para Deus aparecer na sua vida, para você receber a salvação, o perdão de pecados, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Vou perdoar ou vou me vingar? Então, se você se vingar, você sai fora do propósito de Deus. Né? A Bíblia fala que a vingança pertence a Deus. Quantas pessoas se vingando, né? Se vingando até fisicamente, pegando uma arma, pegando um revólver, uma faca, querendo se vingar, fazer vingança com as próprias mãos. Não, a vingança pertence a Deus. Eu sei que não é fácil você ser traído, né? A gente se decepciona com o ser humano nos trai, né? Já aconteceu isso comigo várias vezes, mas a gente tem que confiar em Deus, acreditar em Deus. Então a gente deve perdoar. Certa feita, Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor Jesus, se o meu irmão ficar pecando contra mim, quantas vezes é que eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus falou 7 vezes não, mas 70 vezes 7. Jesus deu o maior exemplo, né? Ensinando Pedro aqui, e na cruz, quando estava morrendo, pouco antes de perder o fôlego de vida, entregar o Espírito a Deus, né? Ele falou assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão também, o primeiro mártir ali em Atos, falou, quando estava morrendo, apedrejado dentro de seus algozes, pessoal, né? Estevão era para estar com o coração de fúria e de ódio. Ele falou assim: não impute esses pecados, Senhor. Então, ele morreu dando perdão. Olha que exemplo, né? Por exemplo, não aconteça isso, que você não morra como mártir. A gente vai morrer, mas que você não morra. Mas que você aprenda a dar o perdão. A parábola do credor também é uma parábola linda que fala que nós já recebemos o perdão de Deus, então nós temos que dar o perdão para o próximo também, para a esposa, filhos, amigos, irmãos de igreja, colegas, vizinhos, parentes. A gente tem que ter um coração perdoador. Essa é a finalidade, né, do ensinamento de Cristo quando ele morreu dando perdão. Então, vou perdoar ou vou me vingar? Então, a gente deve perdoar. É o que a palavra de Deus ensina: não se vingar. O que falamos de uma forma ou de outra acaba se realizando. As nossas palavras refletem as nossas crenças, nosso modo de pensar, nossa educação e, por fim, a nossa vida. Devemos escolher cuidadosamente nossas palavras e pensar bem na hora de proferi-las. Afinal, o nosso discurso acompanhará a nossa prática e determinará a nossa vida. A gente vê essas pessoas que só vivem maldizendo, falando palavrão, qualquer coisa, né? Não tira palavrão da boca. Eu não estou aqui para passar uma sermão nem ninguém, só estou trazendo uma pedagogia, um ensinamento cristão dentro da palavra de Deus. O ser humano é livre para fazer o que quiser na sua vida, mas essas pessoas que vivem falando palavrão, xingando, ofendendo, qualquer coisa, vai tomar. Então, viu, você vê que a pessoa é totalmente perturbada, não tem paz uma pessoa dessa. Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio, então a gente tem que ter paz no coração. Jesus é o príncipe da paz. Se Jesus mora no nosso coração, como que a nossa boca pode estar falando palavrão, qualquer coisa escorrega? Eu não me conformo de pessoas que estão ministrando na igreja, louvor, adorando, cantando, pregando, e dentro de casa, em outro contexto, é só palavrão, tira palavrão, vai filhar, vai tomar, vai para não sei aonde. E o que é isso? Não tá certo, não pode. Não pode andar dois juntos se não houver pleno acordo. Então, se você tem uma vida maldizente, de palavrão, de nome feio, então, a Bíblia fala que Jesus não está do seu lado, não está nem na sua vida. Então Jesus falou que não a Bíblia fala que não pode andar dois juntos e não vai pleno acordo. Se Jesus fala para a gente trazer paz, perdão, misericórdia, abençoar, como que a gente pode ficar maldizendo, xingando, ofendendo, né, denegrindo a imagem, só criticando? A pessoa parece uma gangrena. Você viu aquela doença chamada gangrena? Ela começa a comer, corroer. Então tem pessoas que é dessa maneira. Não, Deus está falando com você agora, meu amigo. Deus está falando com você agora, minha amiga. Limpe o seu coração, sabe? Peça para o Espírito Santo formatar sua mente, o seu intelecto, o seu coração, né? Colocar Cristo, o bálsamo de Deus no seu coração para que você venha começar a proferir coisas boas, né? Olhar para um novo horizonte, olhar para o céu, ver esse sol maravilhoso que nasce aí e uma nova luz que entre, que comece a raiar dentro do seu coração, do seu intelecto, da sua mente, que você possa realmente deixar Deus limpar o seu coração para que através da sua boca você venha declarar coisas boas na sua vida primeiro e depois na vida do próximo. Então, o que o apóstolo Paulo está nos pedindo aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 6? A vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém a responder a cada um. Eu trabalho muito com apologética cristã. Apologética é discurso de defesa, é dar resposta.
Não é fácil. A gente enfrenta haters, eu enfrento muito haters na internet, né? Eu não sou perfeito, não venho trazer a imagem de perfeito aqui, eu erro muito, né? Sou uma pessoa ansiosa ainda, Deus está cuidando de mim, mas não é fácil, não é fácil. Se você entrar no ambiente de internet, no ambiente de você falar de pensamento, você falar de modelos de mundo, falar de teorias de origem, e saber que muitas pessoas pensam o contrário que você, então você tem que estar preparado, você tem que estar orando, colocando na presença de Deus, entregando a sua vida, confiando em Deus, sabendo que Deus escolheu você como instrumento, né, uma ferramenta para ensinar a palavra de Deus, para falar do evangelho, para mostrar que o cristianismo, né, como modelo de mundo, como visão de mundo, é um modelo coerente e consistente, uma história linear, que é criação, queda e redenção, começo, meio e fim. Então a gente tem que respeitar, eu respeito muito as pessoas, respeito, né, as entidades, respeito os pensamentos filosóficos, mas isso não quer dizer que eu não posso ensinar e pregar a respeito do meu também, que eu tenho que ter procurar ter uma boa índole, né, uma boa maneira de ser, né, não que isso eu sou melhor que alguém, mas é isso que a palavra de Deus pede para que eu venha praticar na minha vida. E é o que o apóstolo Paulo está pedindo para a gente nesse café hoje, o poder das palavras. Então vamos falar palavras boas, palavras de bênção, né? Profetizar bênção, cura, né? Prosperidade, alegria, felicidade. Vamos irradiar. A Bíblia fala assim, que nós somos luz, uma luz irradia, né? Essa luz está acesa aqui agora, está clareando. Se eu apagar ela, vai ficar escuro aqui o ambiente. Então nós somos, né, luzes também, seguindo a maior luz, que Jesus fala que ele é a luz do mundo. E nós somos a luz que continua seguindo essa luz, que é Cristo. Então, que é onde a gente chegar, possa ter paz, alegria, né? As pessoas estarem em harmonia. Tem pessoa que chega, você está falando do meu esposo, parece que a pessoa tem uma carga tão negativa, né? A pessoa chega, em vez de. Tanto a pessoa boa, alegre, ser aquela pessoa feliz, ela chega e irradia, como uma pessoa negativa, cheia de carga também. Ela irradia coisa ruim, deixa o ambiente pesado. Não, vamos procurar ser novas criaturas. A Bíblia fala assim que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas vão se passando e as coisas novas vão se chegando. É um novo pensar, um novo agir, uma nova cultura, né? A cultura do Evangelho. O Evangelho, ele liberta nós do cativeiro cultural. O Evangelho está acima de qualquer cativeiro. O Evangelho não pertence à nação de Israel. O Evangelho não pertence à nação dos Estados Unidos. O Evangelho não pertence à nação da Inglaterra, ao Brasil, ao Chile, ao Peru, qualquer país. O Evangelho está acima. Ele nos liberta do cativeiro cultural, dando sabedoria e entendimento, falando que nós somos em Cristo uma nova criatura. E essa nova criatura tem que ter uma nova maneira de falar, né? Uma nova maneira de se comunicar. Outrora, quando eu não era cristão, tinha mania de ficar falando palavrão, não era constante, nunca gostei. Mas qualquer coisa, né? Batia o dedo, ficava, uma coisa não dava certo, né? Pegava uma contrariedade, meu Deus do céu, sai da frente. Não. Deus está aí nos ensinando através da sua palavra, e você vai ler aí na sua Bíblia, Colossenses capítulo 4, versículo 6. O poder das palavras. Vamos criar, né? Assim como Deus criou o cosmos, criou a vida, criou o universo, vamos criar um ambiente bom, um ambiente agradável, um ambiente família, um ambiente igreja, um ambiente sociedade, principalmente onde a gente estiver dentro desse contexto, inserido ali com pessoas, né? Que Deus nos colocou ali para fazer a diferença, não para ser melhor que ninguém, mas para trazer paz, perdão, misericórdia e falar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga das redes sociais.